Muito bem. Boa noite, meus irmãos, novamente, a graça e a paz. Vamos voltar-nos para a palavra de Deus, nesse instante, continuando a nossa série em Atos, chegando à nossa 17ª mensagem hoje, em Atos, hoje capítulo 7, a partir, sim, do versículo 1, aonde vamos continuar a história de Estevão, que já começamos na semana, ouvir a respeito dele, pelo menos na semana retrasada. E na semana passada nós então terminamos esse texto do capítulo 6 na nossa caminhada no livro de Atos, e dando sempre a nossa recapitulada, vamos ver por onde passamos para poder confirmar o tema do livro de Atos, o tema geral do livro de Atos, o qual é: apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Hoje, irmãos, cobriremos a defesa de Estevão diante do Sinédrio no capítulo 7. E como é que nós chegamos até o capítulo 7? Por onde passamos? Atos começa com o final dos 40 dias de Jesus ressuscitado, instruindo pessoalmente os discípulos. Depois desses dias, passam 10 dias e se cumpre no dia de Pentecoste a promessa do derramamento do Espírito. No mesmo dia, 3.000 vidas se convertem diante da mensagem do sermão de Pedro. A igreja ali não é marcada sempre por eventos fantásticos como este do dia de Pedro, mas a rotina, a vida comum da igreja é baseada em algo muito mais ao nosso alcance. A doutrina dos apóstolos era ensinada, uma vida de oração e a comunhão da igreja na ceia do Senhor fortalecia a igreja dia após dia. Nós vimos também, irmãos, a perseguição e a ameaça a Pedro e João, depois deles terem feito algo absolutamente terrível. Curaram um homem de quase ou de mais de 40 anos, um aleijado. Olha que maldade que eles fizeram. E diante dessa ameaça, a bondade que eles fizeram, a igreja não se abala. Muito pelo contrário, ela enxerga o cumprimento da palavra do Antigo Testamento de que os homens se levantariam contra o conhecimento e contra a vontade de Deus. Nós vimos também, irmãos, a igreja enfrentando a questão dos necessitados dentro da sua membresia. A igreja se dispôs, e o destaque foi dado a Barnabé, que junto com tantos irmãos, vendeu uma propriedade para ajudar os necessitados. E aí o texto faz o contraste. Enquanto Barnabé faz isso, Ananias e Safira mentem a respeito do valor do terreno que haviam vendido para aparentar uma espiritualidade. Diante disso, Deus os disciplina de maneira exemplar para assim estabelecer para a igreja que realmente ali não era o lugar de hipocrisia, ali não era o lugar de falsidade. Ainda no capítulo 5, vimos os apóstolos serem presos de novo, libertados por um anjo, continuarem a pregar e aí serem presos mais uma vez, ameaçados e açoitados. E ainda assim, qual é a reação? Se alegram por serem achados dignos de serem perseguidos por causa do nome de Jesus. No começo do capítulo 6, a igreja enfrenta uma crise, com os cristãos de origem grega se queixando que as suas viúvas necessitadas não estavam sendo atendidas, cuidadas na distribuição do alimento diário. Diante disso, os apóstolos deixam claro que a função do líder espiritual é dar o alimento espiritual e direcionamento espiritual à igreja, e que a Assembleia dos Santos deveria escolher homens para que eles cuidassem dessa necessidade. E aí o texto mostra 7 escolhidos, e dentre esses escolhidos, um se destaca. Estevão, diz o texto, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Isso está no capítulo 6, versículo 5. Esse Estevão enfrenta grande oposição, em especial de uma determinada sinagoga. Eles se levantam contra ele, não conseguem debater com Estevão de maneira satisfatória, e aí partem para o corpo, né? Não ganha na bola, parte para o corpo, né? Não consegue no argumento, parte para a pessoa. E aí Estevão é preso e levado diante do Sinédrio com acusações de blasfêmia. Veja bem, meus irmãos, essa é uma acusação gravíssima, porque segundo a lei
judaica, segundo a lei mosaica, tal acusação era digna de morte. Hoje, no capítulo 7, nós vamos continuar a história de Estevão e nós vamos aprender a seguinte grande ideia. O progresso da igreja se beneficia de proclamação ousada e inteligente. O progresso da igreja se beneficia de proclamação ousada e inteligente. Estevão era um cristão de origem greco-judaica, provavelmente judaico de etnia, mas criado fora de Jerusalém, fora da Judéia. Portanto, o seu nome é inclusive gentio, é grego, e o seu nome significa coroa. Ele havia sido acusado de blasfemar contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei. Isto é, supostamente, é claro, né? Acusações que foram feitas, nós vimos no texto, debaixo de suborno para falsas acusações, homens que trouxeram falsas acusações. Diante disso, irmãos, Estevão não havia deixado nada de fora, havia blasfemado contra as coisas mais preciosas para a religiosidade judaica. Se havia um candidato a inimigo público número 1, se havia um candidato à morte, ao apedrejamento, Estevão era esse candidato. Ele preenchia todas as lacunas. Preencheu a lacuna de blasfêmia contra Deus? Sim. Contra Moisés? Confere. Contra a lei? Perfeito. Contra o templo? Também. Então, defender Estevão seria extremamente difícil. Mas diante disso, meus irmãos, diante daquilo que acontece, Estevão só tinha uma alternativa: ousadia. Ousadia diante das ameaças era imprescindível. Mas não apenas ousadia, não era desafiar o sinédrio, não era apenas peitar o sinédrio. Era necessário que Estevão tivesse inteligência. Ele precisava usar a cabeça e desconstruir as falsas acusações das falsas testemunhas que haviam sido subornadas para acusá-lo. E é interessante, meus irmãos, que se você voltar um pouquinho, você vai lembrar que fizeram a mesmíssima coisa com o Senhor Jesus. Como não podiam acusá-lo de nada real, subornavam homens para que ele fosse acusado. E adivinha diante de quem ele foi acusado? Diante do mesmíssimo sinédrio, diante de quem está hoje Estevão. Eu não acho que isso seja coincidência, meus irmãos. É Deus mostrando um padrão de impiedade. Deus mostrando um padrão de corrupção daqueles que deveriam ser a mais alta corte e os homens mais santos, piedosos dentre toda a nação de Israel. Eles não podiam ser mais contrários a essa realidade. Assim, meus irmãos, nós vamos começar hoje. É um texto longo. Do versículo 1 até o versículo 8, aprendendo a nossa primeira lição de hoje. Então, quero contar com o nosso bonito coral de leitura, Atos capítulo 7, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá? Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas.
A primeira parte do nosso texto, irmãos, vai nos ensinar o seguinte: a bênção de Deus sobre Israel aponta para a bondade de Deus. A bênção de Deus sobre Israel aponta para a bondade de Deus. Irmãos, o mesmo sumo sacerdote que meses antes havia interrogado a Jesus, agora interroga no verso 1 o seu discípulo Estevão. O sinédrio vinha ameaçando os cristãos e até já havia açoitado Pedro e João e alguns dos outros apóstolos. Então eles esperavam algum tipo, provavelmente, de pedido de clemência, de temor, de medo diante daquele sinédrio que já havia feito o que fez alguns capítulos, alguns versículos antes. O que eles não esperavam, meus irmãos, é que, na verdade, eles seriam escolarizados no Antigo Testamento por Estevão. Aqueles que se autoproclamavam mestres da lei, senhores da lei, seriam por este leigo, por este homem sem nenhuma qualificação na ordenação religiosa de Israel. Seria ensinados por eles não apenas a ver o Antigo Testamento naquilo que ele realmente é mais importante e fazendo um panorama, mas fazendo o vínculo com aquilo que eles diziam que ele fazia de errado agora nos dias do anúncio do Evangelho. Estevão não é de maneira nenhuma um inimigo de Israel como eles quiseram retratá-lo com as falsas testemunhas. Estevão valida o Antigo Testamento em sua defesa. Ele começa com o que era comum entre ele e o sinédrio. Estevão começa a desfazer as acusações de blasfêmia. Por exemplo, aqui nessa primeira parte, ele vai desfazer a acusação de blasfêmia contra Deus. Ele chama ao sinédrio, no verso 2, de irmãos e pais, ou seja, nós estamos debaixo do mesmo Deus. Como eu blasfemaria contra ele? Nós cremos no mesmo Deus do Antigo Testamento. Vocês são meus irmãos, vocês são meus pais, relacionando aí no caso ao sumo sacerdote, provavelmente, as autoridades, e diz que o Deus glorioso havia aparecido ao nosso pai, se referindo a Abraão. Estevão se coloca, meus irmãos, em comum com eles. Estevão se coloca em comunhão com eles, mostrando que ele participa da mesma fé, que ele tem o mesmo temor, que ele tem a mesma reverência. Ele transcorre, então, meus irmãos, rapidamente da narrativa de Abraão e seu chamado para sair da Mesopotâmia, está em Gênesis capítulo 12 em diante. Menciona a profecia da escravidão no Egito para os futuros descendentes de Abraão e finalmente chega até Isaac. É um resumo do resumo. Ele não vai mencionar o quase sacrifício de Isaac, ele não vai mencionar que Sara era estéril, ele está falando apenas dos pontos principais. Finalmente, depois de Isaac, ele chega a Jacó e aos 12 patriarcas, aqueles que dariam origem às 12 tribos de Israel. Tudo isso debaixo da aliança, ele já mencionou, simbolizada na circuncisão. Repare que esse detalhe é importante. Você vai entender lá no final do nosso texto. E o que era, caso você não saiba, o que era a aliança da circuncisão? Todo menino, apenas os meninos, todo homem, ao 8º dia de nascimento, ele menciona isso no texto, feito com Isaac, tinha que ser circuncidado. É aquilo que hoje, modernamente, se chama da operação de fimose, que obviamente não é obrigatória para todo menino, apenas aqueles que têm dificuldade, problemas nessa área. Enfim, todo menino era circuncidado. Todo estrangeiro, mesmo adulto, que se tornasse parte da nação de Israel, também tinha que ser circuncidado, mesmo já sendo adulto. Certa feita, se vocês lembram bem, uma cidade inteira foi circuncidada porque o filho do chefe desta cidade queria desposar a filha de Jacó. Lembra disso? Mas, na verdade, isso tinha sido apenas uma estratégia do irmão mais velho dessa menina, porque ela tinha sido desrespeitada. E aí, quando eles estavam já circuncidados, e diz o texto, ao 3º dia, a dor era incrível, lembra? Não tinha analgésico, não tinha absolutamente nada. Os filhos de Jacó vieram e mataram todos os homens daquela cidade. A circuncisão, meus irmãos, então, resumindo,
era um sinal da velha aliança. Todo judeu, até o dia de hoje, é circuncidado. Pelo menos o judeu que crer na aliança, ou pelo menos que mantém essa prática, nem que seja por questões culturais. Muito bem. Tudo isso que ele contou está debaixo da velha aliança, simbolizada na circuncisão. O que Estevão está fazendo aqui, meus irmãos? O que diz o nosso enunciado? Primeiro, a bênção de Deus sobre Israel aponta para a bondade de Deus. Ele está falando do caráter bondoso de Deus a partir de algo que havia entre ele e o Sinédrio em comum. A partir de uma informação que tanto ele quanto os seus ouvintes no Sinédrio compartilhavam e concordavam. Até agora, ninguém discordou de nada. Todo mundo estava ouvindo Estevão desconfiado, talvez enraivecido pelas acusações que tinham sido feitas contra ele, mas sabendo que elas eram falsas. Estavam ouvindo e estavam dizendo, ok, o jovem está indo bem, vamos deixar. Crendo que certamente mais à frente ele iria, como se diz, dar corda que ele vai enforcar a si mesmo. Mas até o momento, Estevão está falando algo que todos concordavam até ali. As escrituras do Antigo Testamento registravam os grandes feitos do Senhor por Israel, abençoando o povo de Deus. Meus irmãos, desde Gênesis capítulo 12, Deus para de tratar com toda a humanidade, certo? E começa a funila a economia do seu tratamento a partir de um único homem chamado Abrão, primeiramente, depois Abraão. E a partir daí ele começa a abençoar o povo de Deus, o povo de Israel. Sabe o que é algo interessante aqui, meus irmãos? É interessante que Paulo vai usar a mesmíssima estratégia quando ele estiver pregando em Atenas, bem à frente, lá no livro de Atos. A mesma estratégia, mas não o mesmo conteúdo. Para os gregos em Atenas, que praticamente nada sabiam da história dos judeus, Paulo não cita detalhes e eventos da história dos judeus. Eles não sabiam de nada disso. Eles não iam se identificar. Eles não iam entender nada. Então Paulo usa o quê? Algo muito comum na mente grega. Lógica e razão, como parte do conhecimento dos gregos. E Paulo lá vai montar um quadro da bondade e do poder de Deus para aqueles que o desconhecem totalmente. É aquele que zela por toda a humanidade e vai apresentar o nosso Deus como o Deus desconhecido. O fato, meus irmãos, é que Deus é aquele que traz o sol e a chuva sobre justos e injustos. Não é apenas o agricultor bondoso, temente a Deus, que recebe a chuva e a sua plantação vai muito bem. O mais ímpio dos agricultores também recebe a mesma chuva. O mais egoísta, o mais insuportável, aquele que não se dá bem com nenhum vizinho, ele também é abençoado pela mesma chuva. Quando nós temos um governo justo em um país, uma cidade, um estado, pouco importa, justos e injustos são abençoados. Isso é que nós costumamos chamar, meus irmãos, na teologia, especialmente na fé reformada, da graça comum de Deus. Deus abençoa a humanidade, Ele cuida da humanidade, mesmo sendo uma humanidade rebelde contra Ele. Com muito ou pouco conhecimento bíblico, geralmente pouco, todo homem pode ser levado a reconhecer quantas coisas boas, quantos livramentos, quantas bênçãos tem recebido em sua vida. E isso, meus irmãos, tudo se deve ao fato de que Deus é bondoso para conosco. Eis a inteligência de Estevão no começo da sua defesa. Ele mostra a eles que Deus tinha sido bondoso na história de Israel. Que Deus havia sido bondoso na história deles. E que tudo que pode ter acontecido de errado na história de Israel não é culpa de Deus. Deus havia sido bondoso e eu acrescentaria misericordioso. Onde está, meus irmãos, a ousadia e a inteligência do nosso evangelismo? Eu me lembro, certa feita, meus irmãos, que em uma dessas passeatas, né, ou caminhadas de LGBT, de orgulho gay, algumas pessoas ficaram na beira da rua enquanto eles passavam e com cartazes faziam afirmações ofensivas àqueles que estavam passando. Afirmações que, apesar de verdadeiras, não atraíam o coração, não chamavam a atenção daquelas pessoas para poder ouvir aquilo que tinha que ser falado.
E aí eu comparei, meus irmãos, com algo diferente que uma igreja fez em um evento semelhante. Curiosamente, no Rio de Janeiro, uma passeata em Copacabana. Eles procuravam os que estavam ali nas roupas mais estranhas possíveis, alguns vestidos inclusive de travesti, de drag queen, etc. Eles davam uma garrafa de água, um livreto evangelístico e um abraço. E eram ouvidos. Às vezes nós esquecemos, meus irmãos, que o pior dos pecadores só não é você no lugar dele, pela graça de Deus. Senão não é você que está no lugar daquela pessoa, pela graça de Deus. Não há lugar para nariz empinado. Ousadia e inteligência está em nós entendermos a cegueira espiritual. Podemos não concordar? Continuamos afirmando, este púlpito não mudou a sua convicção, a Bíblia não mudou a sua convicção. Este comportamento, por exemplo, que eu mencionei, continua sendo pecado. Contudo, tem um ditado popular que acho que se aplica aqui: se atrai moscas muito mais facilmente com mel do que com vinagre. Dedo em riste, profetizando fogo e enxofre do céu, raramente traz verdadeiro arrependimento. Devemos sim falar do pecado e do estado de perdido que a pessoa está, mas primeiro, olha como Estevão faz aqui. Olha como Paulo faz em Atenas. Precisamos capturar a atenção das pessoas. Precisamos, se você me permite, merecer o direito de ser ouvidos para que o Evangelho seja propriamente proclamado. Assim, meus irmãos, a bênção de Deus sobre Israel aponta para a bondade de Deus, e essa bondade nós poderíamos repetir em nosso evangelismo. Ela se manifesta também na vida de pessoas que você está evangelizando, que você está pregando, que você está compartilhando do Evangelho. O papel de convencimento, é claro, meus irmãos, é do Espírito Santo e ele é insubstituível. Contudo, o mensageiro, eu e você, possuímos um papel próprio e planejado por Deus. Eu e você devemos ser o melhor mensageiro que pudermos ser. Não é o melhor mensageiro em falar difícil ou falar profundamente, mas falar de maneira que sejamos ouvidos e comportarmos-nos de maneira que sejamos ouvidos. Bem, nosso texto continua. E em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos caminhar do versículo 9 até o versículo 16 e ver como é que continua a estratégia de Estevão para pregar para esse sinédrio. Vamos lá, meus irmãos. 9 a 16 diz assim a palavra do Senhor. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali, dos filhos de Amor, por certa quantia. Em segundo lugar, meus irmãos, apesar da bênção de Deus, a rebeldia do homem já se revelava na história de Israel. Apesar da bênção de Deus, a rebeldia do homem já se revelava na história de Israel. A partir do verso 9, Estevão muda ligeiramente o seu objetivo. Apesar de abençoada, a história de Israel não é um mar de rosas. Ele não é um mar de rosas até antes do versículo 9. O próprio Abraão passou pelo teste de confiar em Deus e mentiu. Isaac fará a mesma coisa. Jacó era um pai tendencioso. Mas tudo isso fica de fora porque, depois estabelecido o campo comum da bondade de Deus, agora sim, a partir do versículo 9, Estevão começa a mostrar
que havia certas falhas nesse comportamento tão esperado, tão abençoado do povo de Israel. Mas essa falha não era por causa de Deus, mas por causa da natureza humana. É aí que está, meus irmãos, o gancho que ele vai fazer, porque tal e qual houve falhas da natureza humana na história anterior de Israel, diante deles eram seres humanos também, tanto quanto é o seu alvo evangelístico. A rebeldia de Deus ou contra Deus não é uma peculiaridade do texto que nós estamos lendo. O texto apenas reflete a natureza humana. Esse é um problema de muita gente que lê a Bíblia. A Bíblia é cheia disso, é cheia daquilo. A Bíblia fala de estupro, a Bíblia fala de assassinatos. Sim, a Bíblia relata essas coisas. A Bíblia fala dessas coisas, mas não concorda com essas coisas. E essas narrativas estão na Bíblia, irmãos, para revelar ou deixar claro como é a natureza humana. O que o homem é capaz de fazer quando ele está debaixo do pecado. E assim, meus irmãos, ele ilustra isso com aqueles que deveriam ser exemplos para a nação de Israel. Quem são eles? Os patriarcas. É interessante, irmãos, que nós temos sempre essa ideia um tanto heróica, né? Um tanto romantizada dos personagens do passado. Como se eles nunca tivessem feito nada errado. Como se eles nunca tivessem feito ou tomado alguma decisão que envergonhasse a sua posição diante de Deus. Pois bem, os 12 patriarcas não eram em absoluto a prova de falhas. Eles veem José do Egito, ou vendem José do Egito, né, ao Egito como escravo. Seu próprio irmão, diga-se de passagem. Você conhece a história. José era favorecido por Jacó. José era o filho preferido. E aí o que é feito? Eles se juntam contra ele, querem, na verdade, matá-lo, mas um dos irmãos mais velhos, se não me engano, o mais velho, diz, não vamos fazer isso com o menino. E aí passa um grupo de ismaelitas, eles o vendem, curiosamente, por 30 moedas, e aí ele é levado até o Egito. Pegam a túnica dele, que seu pai Jacó havia feito, matam um animal, colocam sangue naquela túnica para fingir que ele havia sido atacado e dilacerado por um animal. Aí eu fico pensando, meus irmãos, isso não parece aquela coisa que, se acontecesse hoje, ficaria semanas e semanas saindo na mídia? Irmãos vendem o seu próprio irmão. Antes disso, sairia a notícia: pai perde um dos seus filhos caçula, dilacerado por um animal, família em luto. Mas assim, meus irmãos, era a natureza. A natureza de gente abençoada. Porque, meus irmãos, os 12 patriarcas sentaram no colo de Jacó, sentaram no colo de Isaac e ouviram as bênçãos de Deus que estavam sobre o seu povo. Ouviram vez após vez o que Deus havia feito por eles. Eu fico pensando, meus irmãos, Rubem dizendo: pai, conta de novo como você chegou sem nada na casa do lado do tio Labão e como você saiu com um enorme rebanho. Conta de novo como é que o tio tentou lhe dar a volta, né, lá com Raquel e com Lia, com a mamãe e com a tia. E Deus lhe abençoou, Deus lhe guardou. Povo abençoado, povo que deveria ser piedoso, povo que deveria ser quebrantado. Porém, não é assim que eles fazem. Muito pelo contrário, queridos. No verso 10, Deus tem que intervir com misericórdia. Ele liberta José e o leva do cativeiro, rapidamente o texto é resumido, até o segundo posto mais alto do Egito, apenas abaixo do faraó. De prisioneiro e escravo até segundo em comando no Egito. Se você não conhece essa história, você precisa ler a segunda metade, ou melhor dizendo, o terço final do livro de Gênesis, está tudo lá. Então, vamos lá. Até agora, Estevão nos falou da rebeldia do homem e falou da misericórdia de Deus em intervir. O homem foi rebelde, os homens ali venderam José, Deus intervém com a sua misericórdia. Agora vemos, meus irmãos, que esta misericórdia, apesar de experimentada pelos homens, não é centrada, não é por causa dos homens. José e seus irmãos não são o personagem principal. Olha o que o próprio José vai dizer, meus irmãos, aos seus irmãos, lá no finalzinho do livro de Gênesis. Depois de que tudo aquilo que nós lemos já aconteceu, ele já se revelou para os seus irmãos.
Olha o que está lá no capítulo 45, versículos 5 a 8. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Gênesis 45, 5 e 8. Alguns anos vão se passar. Jacó morre e os irmãos começam a ficar com medo. Agora José vai se vingar da gente. José não perdeu a visão da soberania de Deus. Diante do temor de seus irmãos, olha o que ele responde no capítulo 50. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tudo isso, meus irmãos, Deus fez para a sua própria glória. Ele é aquele que está se revelando na história de Israel, apesar da rebeldia de Israel. O que isso tem a ver, meus irmãos, com a inteligência? O que isso tem a ver com a ousadia de Estevão? E o que isso tem a ver com o seu evangelismo? Querido, Deus está presente na vida daquele que você está evangelizando também. Deus está presente participando da sua história. Sabe por que eu sei disso? Porque até o momento em que ele ou ela se converter, ele poderia ter morrido. Ele poderia não estar mais aqui. Quantas vezes, irmão, nós já ouvimos testemunhos desses 16 anos da nossa igreja, de pessoas que se converteram já depois dos 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos anos de idade. E depois, tendo se convertido, a lá Agostinho, né? Tarde te amei, olha para trás na sua vida e Deus, o Senhor estava lá, com as muralhas da tua graça. O Senhor estava lá protegendo a minha vida. Alguns de nós, é verdade, têm tido o privilégio de crescer em um lar cristão. Mas aqueles dentre nós que são a primeira geração e que se converteram na vida adulta, Deus esteve guardando a sua vida até o dia de você se encontrar com Ele. Amém? A mesma coisa está fazendo na vida do seu alvo evangelístico. Deus o está guardando. Às vezes de fazer coisas terríveis e tomar decisões abomináveis na sua vida, para que ele ou ela possam ser resguardados para servir ao Senhor. Se lhe fosse feito, irmãos, então um questionário de autoavaliação, quais seriam as marcas da sua própria rebeldia? Quais seriam as marcas da sua rebeldia contra Deus que até hoje você ainda pode perceber? Isso nos faz, meus irmãos, estar em comum com todos os seres humanos. O Evangelho, como disse já alguém muito tempo atrás, é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. É uma multidão de pecadores necessitados que foram alcançados pela graça de Deus. Estevão agora está mostrando, nós somos descendentes desses rebeldes. Nós estamos no mesmo barco. Vocês do Sinédrio se acham algo tão elevado, mas nós somos descendentes de pecadores que eles mesmos planejaram, estavam em conluio contra o seu próprio irmão, contra aquele que era o seu próprio sangue. E aí Estevão, meus irmãos, a partir do versículo 17, vai de novo fazer uma mudança no direcionamento da sua defesa. Esse é um trecho bem longo, vou precisar da sua paciência para nós lermos. Nós vamos ler do 17 até o 43, aonde agora Estevão vai contar uma história mais ampla de Israel. Vamos lá, irmãos, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos,
Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras: Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Terceiro lugar, meus irmãos, apesar da contínua rebeldia do homem, Deus continua soberanamente a conduzir a história da redenção. Apesar da rebeldia contínua de um homem que durante a história de Israel, nós passamos por juízes, lembra? Se rebelou contra Deus. Deus continua soberanamente a conduzir a história da redenção. Meus irmãos, quando você lê a narrativa resumida que nós vimos, você lembra que Deus inclusive vira para Moisés e diz: Deixa eu acabar com este povo e começar de novo a partir de você. Perceba, meus irmãos, que ali, claro, Deus está testando a Moisés. Mas eu paro para pensar, meus irmãos, eu e você, se estivéssemos no lugar de Deus, sequer teríamos perguntado a Moisés. Um povo rebelde, um povo de dura cerviz, um povo que era circuncidado na carne, mas era incircunciso no coração. E apesar da rebeldia desse povo, Deus se manifesta de maneira graciosa e continua conduzindo a história da redenção. Assim, meus irmãos, no próximo passo da sua defesa, Estevão dá um salto no tempo, tal como ocorre no final da narrativa de Gênesis para o livro de Êxodo. 4 séculos, 400 anos de pulo. Agora, a nação de Israel está praticamente formada e possui mais de 2 milhões de pessoas. Eu acredito que teria mais, se não fosse a opressão do Egito. No verso 17, estava chegando o tempo de Deus cumprir a promessa feita a Abraão. Qual promessa? Da terra prometida, a terra de Canaã, hoje conhecida como Palestina. Estevão
segue a história do nascimento de Moisés e a libertação do Egito. E aí chega, meus irmãos, ao versículo 37. Estevão ali menciona um fato diferente da narrativa. Um fato que nem necessariamente precisava ser colocado se o objetivo fosse apenas dar um panorama do Antigo Testamento. No versículo 37 ele diz: este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. O destaque aqui, meus irmãos, é Deus soberanamente conduzindo a história da redenção até chegar aos dias do Messias. Porém, principalmente, o foco aqui é falar daquele que estava sendo perseguido, na verdade, pelo Sinédrio, como sendo aquele que havia sido profetizado por Moisés no Antigo Testamento. Dos versos 38 a 43, Estevão aponta como que a soberania de Deus persiste, continua, mesmo diante de um povo rebelde contra Moisés e contra Deus. E aqui está, meus irmãos, a segunda parte dessa defesa de Estevão contra as acusações de blasfêmia. Deus está vindicando Deus e Estevão está continuamente elogiando e exaltando a Moisés. Como ele pode ser blasfemo? Como ele poderia ter se oposto a Moisés? Ele está destacando aqui que Moisés foi um homem usado por Deus, que foi um homem, um profeta escolhido por Deus. Ele não era contra Moisés, muito pelo contrário. Ele denuncia como Israel da época de Moisés o havia rejeitado e, consequentemente, havia rejeitado o Senhor também. Um coração rebelde não era algo novo para Israel. É o que vinha acompanhando durante toda a história. E esse Estevão também, meus irmãos, não era contra Deus e contra a sua lei que foi entregue no deserto. No versículo 38, muito pelo contrário, o que ele diz sobre a lei? O que ele fala sobre aquilo que Moisés estava recebendo no Monte Sinai, estava entregando para o povo? Ele chama de palavras vivas. Palavras de vida que eram transmitidas ao povo. Só que enquanto Moisés estava no Sinai, recebendo essas palavras vivas, o que acontecia lá na planície? O povo se banqueteava, o povo se corrompia em orgias diante do bezerro de ouro, como está constando na narrativa também. Mais uma oportunidade, meus irmãos, que eu me pergunto, nós nos perguntamos: qual é o tamanho da longanimidade, da misericórdia do nosso Deus? Meus irmãos, a cena que Moisés encontra quando ele desce do Monte Sinai é tão abjeta, é tão repulsiva. O que Moisés faz quando ele desce do Monte Sinai, irmãos? Ele quebra os 2 primeiros tablets da história. 2 tábuas de pedra, escritas com a mão de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Em uma, 5 mandamentos, em outra, outros 5 dos 10 mandamentos. Um bem preciosíssimo. Mas a visão que ele encontra no arraial não era o pessoal cantando parabéns para você. Não era apenas de pessoas dançando ordinariamente. Era orgia sexual. Corrupção total. E ao redor de um ídolo, o que transformava o povo em alvo ali da ira de Deus. Essa ira é canalizada, irmãos, pelo gesto de Moisés, que pega as 2 tábuas da lei e joga ao chão, quebrando aquele bem precioso. Deus, ainda assim, apesar de tamanha rebeldia, continua agindo no meio do povo. Continua conduzindo a história da redenção, até chegar ao Novo Testamento e à época que Estevão agora está testemunhando diante do Sinédrio. Aí eu pergunto, meu irmão, você se impressiona com a maldade e a rebeldia do homem hoje em dia? Você perde a esperança no Evangelho por causa do estado atual do ser humano? Bem, Deus nunca ficou impressionado com a maldade humana. Deus nunca, é claro, perdeu a certeza de que Ele controla a história e, obviamente, nunca perdeu a certeza do poder do Evangelho. A rebeldia do homem nunca anulará os propósitos do nosso Deus. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos?
Porque apesar da rebeldia do homem, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele vai alcançar esta pessoa pelo poder do Evangelho. Quantos de nós muitas vezes somos tentados a achar, esse aí não tem jeito, esse aí não tem mais conserto, estou perdendo o meu tempo de pregar para fulano. E nós esquecemos, irmãos, que muitos de nós fomos endurecidos para com o Evangelho durante anos e anos e anos. Eu não conheci uma pessoa, claro que existem, mas eu creio que é a minoria, que na primeira vez que ouviu o Evangelho tenha se rendido a Cristo. Muito pelo contrário. Havia um homem na minha igreja de origem, onde eu me converti, que todo dia Deus falava com ele, mas o coração dele era endurecido. Como é que Deus falava com ele? Havia uma montanha, um monte, um morro, perto de um lugar no São Cristóvão chamado Barreira do Vasco, e a Avenida Brasil passa por ali. E longe você vê o morro. E alguns cristãos, provavelmente inclusive batistas, porque essa frase fez parte de uma campanha batista da década de 70, 80, pintou na encosta daquele monte bem grande: só Jesus Cristo salva. Primeiro ele disse que durante alguns meses ele achou aquilo apenas exagero. Depois ele viu que eles periodicamente iam lá e pintavam quando ficava desbotado. Ele começou a achar aquilo fanatismo. Ele teve várias reações, mas finalmente ele teve uma reação de revolta. Que ousadia! Só Jesus Cristo salva? E os outros deuses? E as outras crenças? E as outras fés? É um desrespeito com pessoas que acreditam em outras coisas. Mas Deus foi corroendo as suas defesas paulatinamente durante anos, até que um dia ele foi a um culto batista, uma igreja batista, por cortesia alguém que havia convidado, e no final da mensagem o pastor falou: hoje à noite você está aqui ouvindo o Evangelho, porque, adivinha só qual frase que ele usou? Só Jesus Cristo salva. E naquele dia aquele homem se rendeu aos pés do Senhor. O ponto aqui, meus irmãos, é que a rebeldia do coração do homem será a rebeldia do coração do homem. Eu e você não temos nada para combater, nada para rebater isso. Mas o poder do Evangelho e o Deus que controla soberanamente a história da redenção total, como também controla de forma particular na vida de alguém, está agindo na vida daqueles a quem você está pregando. Perceba, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas necessitam da sua longanimidade diante da rebeldia dele ou dela. Precisa da sua persistência diante da rebeldia dele ou dela. E muitas vezes, depois de compartilhar uma ou duas apenas o Evangelho, nós já desistimos. Nós já achamos: esse aí não quer mesmo. Meu amado, ninguém quer. Não existe aquele homem lá fora buscando Deus que você romanticamente aprendeu algum livrinho por aí. Não existe aquele homem, aquela mulher que está aí buscando, ele está buscando um Deus, uma ideia de Deus, uma religião. Que Deus em sua misericórdia use a nossa vida, como está usando aqui a vida de Estevão, para mostrar: este é o Deus que diante da rebeldia vem com graça e misericórdia cuidando do seu povo, do qual diria ele ao Sinédrio: vocês participam. Nós não temos a mesma história de judeus para compartilhar com as pessoas, mas podemos falar de um Deus que está presente na vida deles, na história deles também, chamando, cuidando, preservando, para que eles pudessem, naquele momento que você está ali conversando, compartilhar o Evangelho também. Nosso texto vai terminar. E do versículo 44 ao 53, temos um cenário novo. As defesas contra as blasfêmias já acabaram. Agora é a vez de Estevão falar de uma outra parte da verdade. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos, irmãos? Vamos falar ou ler mais alto que a chuva? Amém? Versículo 44 diz assim: no deserto os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança,
que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados os levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Em quarto e último lugar, meus irmãos, apesar da história da redenção, Israel não consegue separar relacionamento da sua religiosidade sem vida. Apesar dessa história linda de redenção de Israel, narrada hoje no texto por Estevão, os seus contemporâneos e até alguns do passado não conseguem separar relacionamento, vida com Deus, de uma religiosidade sem vida, de uma religiosidade oca. Irmãos, Estevão está aqui chegando ao final da sua defesa. Agora, na terceira parte, ele rebate a última blasfêmia, a acusação de blasfêmia contra a lei e contra o templo. Primeiro, um pequeno resumo do tabernáculo no deserto. O que era o tabernáculo? Uma espécie de templo provisório, desmontável, que era levado de um lugar para outro durante o período do deserto, 40 anos, e depois foi fixado em um lugar na terra de Canaã até a chegada do templo. E aí então vem o resumo da construção do primeiro templo, o templo de Salomão, o verdadeiro, não o falso que está lá em São Paulo. Até aqui, Estevão, irmãos, está relativamente tranquilo, tudo bem. O Sinédrio está dando nota 10 de EBD em síntese do Antigo Testamento. Estevão está, até o momento, quase caindo nas graças do Sinédrio. Alguns do Sinédrio devem estar pensando assim, fomos precipitados. Ele é até bom, conhece, foi bem instruído na sua casa pela sua mãe e pelo seu pai, como era o costume judaico. Até agora, meus irmãos, nada do que ele falou causou nenhum problema. Mas logo depois, contudo, entretanto, Estevão começa a expor onde ele e o Sinédrio se separam, aonde ele e o Sinédrio divergem. Primeiro, ele diz que o templo não é a casa de Deus e nem pode conter o Deus de Israel. Opa! Ai, ai, ai. Agora complicou. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Isso aqui não é casa para ele. Como diz o profeta, continua Estevão, o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Eu criei todas as coisas. Vocês vão fazer uma casa para mim, um lugar para o meu descanso? É o que diz o Senhor. O Criador de todas as coisas, meus irmãos, nunca será contido por algo feito por uma criatura. O templo não era literalmente a casa de Deus. O templo não era o lugar onde Deus estava contido. O templo não era um lugar onde Deus estava retido. E talvez você esteja um tanto quanto confuso. Espera aí, Deus, através do profeta, está meio que desfazendo do templo? Não foi exatamente Deus que concordou e incentivou a construção do templo quando foi ideia de Davi? Apenas disse, Davi, você não vai construir, porque você é um homem sanguinário, um homem que lutou muito em guerras e matou muita gente. O seu filho, Salomão, que significa paz,
Ele vai construir. Mas não foi Deus que concordou? Porque agora essa reação que ele fala, repetido por Estevão, através do profeta Isaías. Será que Deus mudou de ideia, irmãos? Não. A resposta é simples. O povo havia transformado o templo em um objeto de idolatria e de falsa espiritualidade. Isto é, apenas um objeto de religiosidade. E detalhe, meus irmãos, isso não é de agora. Nos escritos de Isaías, no capítulo 1, essa religiosidade hipócrita já havia sido denunciada quase 800 anos antes. Então perceba, meus irmãos, Israel tinha dois grandes problemas. O primeiro era a idolatria. Esse problema o cativeiro babilônico resolve. Realmente Israel, para falsos deuses, falsos ídolos, depois do cativeiro, nunca mais. Mas aí começou, meus irmãos, a religiosidade hipócrita. Olha como Isaías fala isso. Ouçam, ó céus. Isaías capítulo 1. Escute, ó terra, pois o Senhor falou. Olha aqui. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. E Deus continua. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça está ferida, todo o coração está sofrendo. Versículos 12 até o versículo 5. Mais adiante, irmãos, no versículo 11, Deus continua. Para que me oferece tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e as suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Tudo isso que Deus mencionou aqui foi ordenado por Deus. O que nos leva, meus irmãos, ao questionamento, o que está acontecendo? O que está acontecendo, queridos, é que tudo o que estava diante de Estevão está dizendo, são vocês que Isaías está falando 800 anos atrás. Da falsa espiritualidade. Que toca no culto, que canta no culto, que prega no culto, que está presente, mas na segunda-feira o coração está longe do Senhor. O mais importante, irmãos, do fato de Estevão citar Isaías, é que o Sinédrio estava muito bem familiarizado com a mensagem desse profeta. Eles entenderam que Estevão estava comparando a geração condenada na pregação de Isaías. O que Estevão está dizendo é, vocês são como a geração de Isaías. Estevão aqui, meus irmãos, vira a mesa. Como que havia começado o nosso texto? Como, na verdade, termina o nosso texto na semana passada, no capítulo 6, com Estevão sendo acusado e indiciado de blasfemo. Qual é a pena? Pena de morte. Aqui Estevão vira a mesa. Eles o haviam acusado, haviam indiciado, então, tal como Pedro havia feito no capítulo 4, Pedro e João, tal como os demais apóstolos haviam feito no capítulo 5, ele, Estevão, acusa e indicia aqueles homens. Do que, irmãos? Do assassinato de Jesus, o Messias. Aí o caldo entornou. Aí a coisa ficou feia. Aí a estrelinha que eles estavam colocando Estevão já não foi mais estrelinha. Estevão estava para ganhar o prêmio de interrogado do mês. Ia sair dali com honras. Mas agora tudo se volta contra ele. E não acabou. Olha o versículo 51 na sua Bíblia, irmãos. Estevão os chama de povo rebelde
obstinado de coração e de ouvidos. Aqui, meus irmãos, eu discordo um pouquinho da NVI, porque a NVI, a nossa versão, ela deu uma melhorada no que Estevão fala. Deu uma amainada no que Estevão fala. Olha como é a tradução literal, meus irmãos, da fala de Estevão. Povo de dura cerviz, ó, que não dobra, que não se inclina, que é nariz empinado. O povo que não se inclina, não se dobra, não se submete à vontade de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Povo de dura cerviz. E não acabou, não. Ele diz que eles são incircuncisos de coração e de ouvidos. Não pedi para você guardar essa palavra lá no começo da mensagem? Lembra que ele falou da aliança que havia sido recebida através da circuncisão? Pois bem, ele está dizendo, olha, aí no seu órgão genital você é circuncidado porque você é judeu, mas o seu coração é incircunciso. O seu coração está fora da aliança com Deus de Israel. Meus irmãos, só um milagre faz Estevão sair com vida disso aqui. Eu e você já conhecemos a história. Ele não vai sair com vida. Porque, meus irmãos, ele denuncia a hipocrisia, ele denuncia a religiosidade, ele denuncia em ambas as expressões que eu acabei de explicar. Tiradas da página do Antigo Testamento, inclusive, que eles eram iguais os desobedientes que os profetas falavam naquele tempo. Isso, inclusive, meus irmãos, é confirmado no final do versículo 51 e no versículo 52. Eles eram iguais aos seus antepassados, resistentes ao Espírito Santo, perseguidores de profetas, e matavam os que haviam profetizado a vinda do justo, do Messias, que agora o próprio havia sido morto por eles. Eu fico pensando, meus irmãos, porque o texto de Atos nos diz que alguns dos sacerdotes obedeciam à fé. Lembra disso? Eu fico pensando, meus irmãos, você é um camarada que alguns meses atrás estava no Sinédrio, no dia do julgamento de Jesus, ok? Você viu as pessoas cuspindo, você viu a pessoa dando um tapa em Jesus, você viu as pessoas concordando com o sumo sacerdote que dramaticamente rasgou as suas vestes com aquilo que o Senhor Jesus falava. E alguns meses passa e o evangelho lhe alcança. Como é que fica a sua cabeça? Alguns dos sacerdotes obedeciam à fé. Haviam se convertido. Eles também estavam debaixo dessa acusação, porque haviam participado do conluio para matar o justo. Estevão, então, meus irmãos, nos mostra que o anúncio das boas novas também deve incluir a denúncia do pecado. Viu a volta que nós demos? Em lugar de ficar com cartazes ofensivos, você precisa conquistar o direito de ser ouvido, mesmo que neste caso lhe custe a própria vida. Você precisa conquistar o direito de ter a atenção das pessoas. Por quê? Porque o que você está pregando não é seu. Não é a justiça da sua vida. É um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. É alguém que, se não fosse pela graça de Deus, meus irmãos, os papéis estariam invertidos. Eu já contei para os irmãos a experiência que eu tive na porta da minha casa, já faz alguns anos, eu nem varanda tinha, em que 2 testemunhos de Jeová vieram pregar lá em casa. Era um adolescente e um jovem. Os deixei falar durante alguns minutos. Depois falei, ok, agora é minha vez. E comecei a pregar o evangelho para eles. Comecei a disputar essa ou aquela doutrina. É infrutífero. Comecei a pregar o evangelho para eles. A salvação pela graça. A remissão de pecados no nome de Jesus. A ausência de mérito humano. Vendo que eu não estava conseguindo progredir, o mais velho, o jovem, tentou interromper várias vezes. Eu falei, só um instante. Por quê? Porque o adolescente quase não piscava. Eu percebi, meus irmãos, que a mensagem estava constrangendo o coração dele, estava em conflito com aquilo que estava ouvindo, porque foi vendido a ele um evangelho falso,
do mérito humano, da conquista humana, onde o suposto reino é quase arrancado à força e conquistado à força. E naquele instante, meus irmãos, a minha gratidão a Deus é porque podia ser um dos meus filhos batendo na porta das pessoas para pregar a mentira. Eu me lembrei, meus irmãos, quando Jesus olhou para aquele jovem rico, que não aceitou inclusive a mensagem de Jesus, e o texto diz, e o Senhor e Jesus o amou. Só existiu, meus irmãos, um ser humano na história da humanidade que pregou a outro ser humano e nunca poderia estar em papéis invertidos. E foi Jesus. E ele o amou. É difícil muitas vezes você enxergar o amor de Deus nessas últimas palavras de Esther. Mas eu creio, meus irmãos, que o amor está em ele falar a flagrante verdade, a escancarada verdade. Porque talvez nas vezes anteriores em que João e Pedro e depois outros apóstolos estiveram ali e repetiram as mesmas coisas, vocês mataram o Senhor da vida. Em cada passagem, em cada prisão, vinha se cumprindo aquele versículo que eu mencionei agora. E alguns sacerdotes também obedeciam à fé. De uma forma ou de outra, Deus alcançava as pessoas. E nós precisamos, irmãos, apesar da cegueira das pessoas, cegueira que nós compartilhávamos, também pregar o mesmo evangelho. Como? Com ousadia e com inteligência. Essa semana, meu irmão, não perca a oportunidade. Na semana passada, eu orei para que Deus me desse uma oportunidade de pregar o evangelho esta semana. E eu quero testemunhar que eu estava em uma loja comprando mais um pouco de itens para a reforma que estou fazendo lá em casa, uma pequena reforma. E o vendedor perguntou, mas esse só vai querer nota fiscal ou só cupom? Eu falei, não, só cupom. Mas para a igreja não precisa de nota? Eu falei, não, esse não é para a igreja, esse é meu. Quando é para a igreja tem que ter sempre a nota grande. Aí ele começou a fazer perguntas. E eu tinha um compromisso dali a 3 minutos. Eu peguei meu compromisso e ficamos 20 minutos falando do evangelho. E eu lembrei da oração que eu tinha feito no começo da semana. Meu irmão, Deus tem muito povo nesta cidade. E nenhum, absolutamente nenhum deles será alcançado se nós não pregarmos. Nenhum deles será alcançado porque Deus não vai simplesmente trazê-los ou visitá-los e convertê-los. Aprove a Deus alcançar essas vidas pela loucura da pregação, pela loucura da cruz, pela loucura do evangelho. Que nós sejamos esses loucos proclamadores com ousadia e com inteligência. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra que mais uma vez nos inspira, nos ilumina, nos entusiasma em ver os Teus servos do passado obedecendo e pode nos mover a obedecer também. Ajuda-nos nesta semana, abre portas para a pregação do Evangelho, dá-nos oportunidade e dá-nos ousadia e inteligência para cumprir o Teu ID. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.